Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Todos nós sabemos que o coronavírus é uma situação muito grave no mundo inteiro. Imagine quando chegar às comunidades e às periferias, a situação poderia ficar ainda pior. Muitas dessas famílias não têm detergente nem sabonete dentro de casa. A maior parte dessas pessoas depende do trabalho informal e do comércio para poder comer. Então, a solidariedade não pode parar. Por isso, estamos juntos com a LBV nessa campanha que vai arrecadar kits de material de limpeza e distribuir para essas famílias, além, é claro, das cestas de alimentos. Contamos com você. Saiba mais acessando lbv.org. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grande satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa Luciano Menegas, ele que é educador físico, especialista em atividade física aplicada da Movimenta Atividades Físicas, né, que participa mais uma vez aqui conosco, e é claro, para falar, né, desse momento em particular, e evidentemente o pessoal, né, se preparar fisicamente para enfrentar esses próximos desafios, né, dos meses que vêm aí pela frente, mas com a sua saúde e com o seu corpo físico bem preparado para isso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom? Tudo jóia.
Satisfação recebê-lo aqui, Luciano. Professor Luciano, tem aí dicas importantes que ao longo da entrevista aqui a gente vai trazer para você, né? Fica aí o convite para você manter a sintonia. Então, professor Luciano, vamos começar assim, dando a orientação. Evidentemente, usufruiu daqueles momentos, relaxou um pouco e agora tem que voltar à forma. Vamos começar aí falando sobre isso. A base da volta, o pessoal chega um pouquinho ansioso, volta às rotinas de trabalho, de estudo, e vamos voltar também um pouquinho para a atividade física, retomar de novo com calma, de novo passando por um processo de novo de avaliação para ver como é que voltou, né, para ver se não mudou alguma postura, né, houve uma de certa forma fraqueza muscular, para a gente depois dessa uma avaliação inicial retomar aquele plano que já foi desenvolvido antes, de estresse, cheio de influências externas, enfim, para aguentar o tirão do dia a dia. Muito bem, então vamos entrar nessas minúcias, né, e dar as ênfases necessárias àqueles cuidados. O senhor falou em postura, e é uma coisa importante a gente considerar. O retornar, né, vai querer, claro, voltar às atividades e se preparar, né, para se colocar em forma novamente. Nesse aspecto, assim, eu gostaria que o senhor desse algumas orientações com relação a essa situação que a gente, com muita propriedade, o senhor colocou aqui a questão, e observou a questão da postura, que é fundamental. Muitas dores, vamos dizer, em regiões da coluna, da região da coluna cervical, as pessoas às vezes têm ideia que existe uma lesão instalada. Na verdade, não existe uma lesão, existe uma má postura. A má postura tem muita relação com o volume de tempo com a mesma postura e também a biomecânica com que ela está posicionada. O que a gente recomenda para as pessoas que daqui a pouco teve posturas não tão saudáveis lá? Voltar aquelas posturas, não manter a postura por muito tempo, ficar do mesmo jeito, não interessa se é deitado, se é sentado, se é em pé, promover em curtos períodos de tempo, alterar a postura, né? Fazer o sangue circular, limpando esse lixo metabólico que fica instalado quando a postura fica por muito tempo a mesma. Então, geralmente, as dores instaladas em termos de coluna, geralmente é posturais, não é por uma inflamação ou processos, uma hernia de disco, não, é provocada única e exclusivamente por postura, porque aquela mesma postura, por muito tempo, a musculatura não sustenta, acaba sobrecarregando a articulação. Então, devido a essa articulação, ocorre a dor. Muito bem. Professor Luciano, claro que esses aspectos todos que o senhor observa são fundamentais, levar em consideração, mas nós temos hoje atividades que são propícias às pessoas ficarem muito tempo paradas numa mesma posição. Ou seja, eu me refiro às questões voltadas ao uso dos equipamentos eletrônicos, dos computadores em geral, e o trabalho hoje exige muito que as pessoas fiquem um bom tempo. E eu gostaria, como a gente já tem feito ao longo dos nossos programas, observações nesse sentido, justamente para orientar as pessoas. O senhor colocou alguma situação que é justamente fazer com que as pessoas se movimentem, mudem de posição. E o que mais poderia ser feito assim para contribuir com isso? Acho que o trabalho é preventivo, como o fortalecimento em termos de técnicas de musculação, pilates, trabalho de flexibilidade. Isso tudo junto, com certeza, vai fortalecer aquela musculatura e vai suportar aquela carga que tu tem que ficar o dia todo naquela postura, no computador, enfim, para não sentir dor, vai conseguir manter a postura ereta, segurando pelo abdômen, pela região pélvica, tudo isso trabalhado como preventivamente numa academia, por exemplo. É um bom trabalho. Claro que existem aí uma série de atividades que são propensas a auxiliar as pessoas no sentido de mudar a postura, comportamento. E claro que com tudo isso, como a gente falou há pouco, a questão das pessoas terem hoje atividades que deixam muito tempo numa posição só, isso realmente traz alguns problemas sérios à saúde. Nesse aspecto, nós transmitimos já algumas informações que eu gostaria que o senhor complementasse com outras, com relação a exercícios que realmente venham a contribuir nesse sentido. Bem, a ideia principal centrada, acho que é a integração de várias técnicas. A musculação, treinamento com exercícios funcionais, o pilates, feito de uma forma organizada e de acordo com a especificidade, necessidade de cada pessoa, é muito importante.
exercícios abdominais, fortalecendo músculos dorsais, toda a pelve, essa musculatura que a gente chama centro de força, que vai posicionar e vai manter nosso corpo em estado de equilíbrio. Nosso centro de força é muito importante estar com sua saúde em dia, porque ele, contraído todo esse centro de força de abdômen, de glúteo, pelve, vai estabilizar para nós realizar outros movimentos mais amplos, evitando que acarrete dor na coluna cervical, lombar ou torácica. Muito bem, então, dicas importantes aqui do professor Luciano Menegas. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a profissional também da área lá da Movimenta, a Kalina Menegas, participa conosco também para dar outras orientações aí com relação à questão da postura mais especificamente, da reeducação postural global, enfim, outras informações muito importantes que você que está ligado aí com a gente não pode perder. Então continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.
agora recebendo com muita alegria, novamente dentro do programa, a Kaline Menegas, ela que é fisioterapeuta e também bem embasada em RPG, osteopatia, pilates e musculação terapêutica. Então, um universo fantástico que ela, claro, vai nos dar aqui informações sobre educação postural, reeducação postural global, que foi o que eu convidei você, que está aí ligado com a gente, pedindo que ficasse aí ligadinho para receber essas informações. Tudo bom, Kaline? Tudo tranquilo. Satisfação recebê-la mais uma vez. E é claro, depois de receber o Luciano aqui, que faz parte também da Movimento, atividades físicas integradas, onde vocês se preocupam realmente com todo aquele universo, né, de exercícios e de mobilizações, que as pessoas realmente se integrem e façam com que o seu físico fique saudável, fique de acordo, que ele possa exercer atividades com tranquilidade. E nesse sentido, eu quero aproveitar também os seus conhecimentos dentro dessa área da RPG, da reprogramação, da reeducação postural global, para que a gente possa, né, levar ao pessoal aí também informações com relação àquela situação que a gente já tratou aqui, mas que eu gostaria de mais uma vez enfatizar, que é justamente aquelas pessoas que ficam frente aos computadores, uma posição só, e que isso realmente tem trazido muitas sequelas e muitos problemas. Bom, então, com relação à postura, o que é aconselhável? É que as pessoas não permaneçam por longos períodos de tempo em frente ao computador ou nos seus postos de trabalho, sejam eles que usem o corpo em demasia ou não. Um exemplo de usar o corpo em demasia: pessoas que trabalham em fábricas, né, que têm um esforço repetitivo, tem que repetir por muitas vezes o mesmo movimento ao longo do dia, por exemplo, cabeleireiros, manicures, esteticistas, que ao longo do dia repetem movimentos muito finos, né, e por muitas vezes. A gente não precisa ter lesão para ter dor, como o professor Luciano falou antes. O fato de tu permanecer muito tempo repetindo um movimento ou permanecer numa posição de maneira estática, não dinâmica, também pode desenvolver um quadro doloroso. Então, a orientação sempre é de período em período, de tempo em tempo, dentro do possível de cada pessoa, normalmente meia hora, 40 minutos, 1 hora, se movimentar um pouquinho, alongar um pouquinho, respirar fundo, fazer respirações profundas, né, enchendo o corpo de oxigênio de novo, renovando os nutrientes sanguíneos, né, comendo também um pouquinho, tomando água, né, nutrindo, alimentando e hidratando os tecidos de forma que eles possam continuar com sua flexibilidade, com seu volume, com sua extensibilidade. Muito bem, aí dicas aqui da professora Kaline Menegas, que participa conosco, elas que estão vendo lá da Academia Movimento Atividades Físicas Integradas, né, falando, né, de todas essas propostas que eles têm para a nossa comunidade, dentro das atividades que eles desenvolvem, e sempre com aquela preocupação de manter, né, o corpo saudável, saúde, sempre, né, bem canalizada. Nesse aspecto a gente tem que considerar, evidentemente, tudo isso. E, em virtude disso, eu também quero algumas dicas aí com relação ao pessoal que está retornando às atividades. O pessoal, né, se reprogramar e voltar às atividades em plena saúde física. Isso, então, pessoas que normalmente fazem atividade física, que ao longo do ano normalmente costumam relaxar um pouquinho, ou por não ter à sua disposição uma estrutura de academia, de musculação que mantém durante o ano, acabam fazendo mais a parte aeróbia, né? A caminhada, o andar de bicicleta, costumam manter um hábito de atividade física, quem já passa o ano fazendo, né? Mas o que acontece? O terreno muda, né? O exercício muda, a intensidade muda, normalmente a gente faz um pouquinho menos,
né? A alimentação muda, né? Então, quem está retornando, uma orientação muito importante, não iniciar atividade física sem antes passar por avaliação de um profissional, de alguém que vá ver a condição cardiovascular, de alguém que avalie a sua condição muscular, né? Que enfim, um médico, né? Passar por um check-up normalmente antes de começar. Isso para quem não tem o hábito. Para quem já tem o hábito, não retomar de onde terminou. Então, não chegar na academia fazendo a mesma intensidade de exercício que estava fazendo, que havia um nível de condicionamento físico. Se passaram 2, 3 meses com uma intensidade menor de exercício, o corpo perdeu um pouco desse condicionamento e retomar tem que ser lento e gradual. Né, sempre de acordo com a condição física de cada um. Mas quem vai orientar isso é o profissional que está cuidando dessa pessoa. E ela dando feedback. Né? Bom, hoje eu estou me sentindo bem, eu fiz aquele exercício ontem e me senti bem, não saí sem dor, enfim. E assim por diante. Mas orientação fundamental, não começar de onde parou. Muito bem, aí, orientações, professora Carolina Menegas, ali da Movimento Atividades Físicas Integradas, bem pertinho daqui onde nós estamos, ali na Coronel Feijó. Estamos aqui na Travessa Sul, alguns metros daqui, e o pessoal hoje participando aqui conosco e trazendo, né, informações importantíssimas. Claro, a questão do condicionamento físico, as avaliações, características para cada indivíduo, sempre orientando com relação aos exercícios que são favoráveis, né, a cada modelo físico de pessoa, que é bom que a gente destaque isso também, porque muitas vezes as pessoas também confundem, existem também especificidades nesse sentido, que eu gostaria que você também conotasse isso. Isso, cada pessoa tem uma necessidade, né? Como as pessoas chegam na Movimenta, por exemplo, existem 2 vias, né, de chegada na Movimenta. Ou chegam buscando reabilitar, chegam por uma condição médica, né, alguém que esteja fazendo um tratamento de saúde, um acompanhamento médico e necessite de acompanhamento tanto de atividade física quanto de fisioterapia. E a outra via é a pessoa buscar o condicionamento mesmo, né? Está procurando, enfim, qualidade de vida, né? Que esse é o objetivo da Movimenta, independente de quem chega lá, se chega para tratar, para reabilitar, ou se chega para condicionar, a gente vai sempre procurar qualidade de vida, sempre. O que é isso? Fazer com que a pessoa consiga dormir melhor, fazer com que a pessoa desenvolva suas atividades ao longo do dia de uma maneira confortável, sem sentir dor, sem sentir desconforto, com disposição. Né? Então, ali na Movimenta, a gente procura integrar 3 áreas do conhecimento. A nutrição, né, através da alimentação, nós temos suporte de uma nutricionista, a atividade física com o pessoal da educação física que condiciona, né, e a parte de fisioterapia, onde eu sou responsável. Então, a gente procura, mesmo quem chega para tratamento, manter um nível de condicionamento. Né? E a dieta, que é super importante também, né? Manter uma alimentação saudável para a gente poder fazer um trabalho efetivo. E ter resultados. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos agradecer aqui a participação da professora Carolina Menegas, da Movimento Atividades Integradas. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma: vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.